Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse. Nós estamos meditando aqui aos domingos. Nos últimos domingos, nós estamos falando sobre as cartas enviadas para as igrejas situadas na Ásia Menor, as cartas do Apocalipse. Nós já falamos há um tempo atrás da igreja de Laodiceia, que era a igreja morna. Falamos da igreja morta, falamos da igreja contaminada, e nós vamos falar hoje da igreja casada com o mundo. E aí você pensa, né? Já vai vir exortação de novo. Mas não é culpa minha, é o texto sagrado que está nos dizendo, e nós vamos meditar agora, tá? Nós vamos continuar com essa de Pérgamo hoje, é a quarta. Vão faltar 3 cartas para a gente terminar as 7 igrejas do Apocalipse. Então, abra aí Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 12. Vocês estão sendo abençoados por essas mensagens, irmão? Bem? Então, vamos continuar isso aí. Estou quase terminando uma série para o domingo, que vai se chamar A Celebração da Disciplina. Nós vamos trabalhar nessa série de mensagens durante um mês, durante 4 domingos. Nós vamos trabalhar sobre oração, jejum, solitude. Nós vamos trabalhar algumas disciplinas espirituais para que a gente venha conseguir viver uma espiritualidade saudável, já que nós estamos falando muito sobre isso. Vamos falar pregar sobre oração, o que é oração, como orar, esse tipo de coisa. Nós vamos estar trazendo aqui porque nós somos uma igreja que ora, amém, irmão? Nós somos uma igreja que busca o Senhor. Então o texto vai nos dizer o seguinte, Apocalipse 2, versículo 12 em diante. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Pérgamo. Esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos 2 lados, né, a espada de 2 gumes. Versículo 13, conheço o lugar onde você vive, a cidade onde está o trono de Satanás. Ainda assim, você permanece leal ao meu nome. Recusou-se a negar a sua fé em mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto aonde vivem, o lugar de habitação de Satanás. Versículo 14. Contudo, eu tenho contra você algumas queixas. Você tolera em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar. Ele os instigou a comerem alimentos oferecidos a ídolos e a praticarem imoralidade sexual. De igual modo, há entre vocês alguns que seguem o ensino dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, ou virei subitamente até você e lutarei contra eles com a espada de minha boca. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca e nela estará gravado um nome novo que ninguém conhece a não ser aquele que o recebe. Amém, irmão? Uau para esse texto, né? Então, para recapitular, nós estamos falando das 7 igrejas. Quem escreveu o livro de Apocalipse foi o apóstolo João. O apóstolo João escreveu a visão que Jesus deu para ele ali na ilha de Patmos. E nessa visão, nós sabemos, né, para a gente poder recapitular e para poder entender melhor, ele vê Jesus andando no meio dos 7 candelabros de ouro, e os 7 candelabros significavam as igrejas. E à medida que Jesus vai andando no meio da igreja, então nós sabemos que nosso Deus, Jesus, ele está no nosso meio. Ele caminha no nosso meio. Ele está aqui. Amém, irmão? Você pode sentir ele aqui? E esse Deus, esse Jesus, à medida que ele vai andando no meio da igreja, ele vai fazendo alguns comentários, vai dando um diagnóstico acerca
da situação dessas igrejas. Nós falamos aqui já que Jesus, ele não tem uma opinião ao nosso respeito, porque opinião, ela se trata de algo que nós estamos vendo pelo lado de fora. Ele não tem uma opinião sobre nós, ele tem um diagnóstico. Ele consegue olhar o nosso coração, ele consegue olhar o íntimo do nosso coração e ver o que há de bom, o que há de ruim. E é isso que Jesus faz nessas cartas enviadas a essas igrejas. Ele faz alguns elogios e faz algumas censuras a essas igrejas. A igreja de Pérgamo era uma igreja situada na cidade de Pérgamo, atual Turquia. Essa igreja, essa cidade, não era uma cidade como a maioria, as demais, onde eles tinham um poder econômico muito grande. Não, o que realmente ditava ali, o que realmente era o carro forte dessa cidade, era a parte cultural. Então, em Pérgamo era um centro cultural muito potente. Em Pérgamo havia a segunda maior biblioteca do mundo. Eles perdiam somente para a biblioteca de Alexandria, como todos vocês conhecem. Então, qual que era a ideia? O rei daquele lugar, como se fosse o prefeito daquele lugar, o intuito dele era fazer com que em Pérgamo tivesse a maior biblioteca do mundo. Como eles estavam em segundo lugar, era uma luta que ele tinha. Só que o material que eles escreviam, os livros, né, os escritos, era fornecido pelo Egito. Só que em um determinado momento da história, Egito com Pérgamo cortam relações e eles pararam de enviar a matéria-prima para a confecção dos livros, a confecção dos escritos. E aí Pérgamo se vê numa situação onde eles precisam se virar para mudar o cenário. O que eles fazem? Eles começam a partir daí a escrever em couros. Por isso, pergaminhos. Os pergaminhos nasceram ali em Pérgamo, porque ali naquele lugar, como o intuito deles era ter a maior biblioteca, eles começaram a escrever no couro e aí nascem os pergaminhos. Ali, como eu falei para vocês, era um centro cultural e não um centro econômico muito grande como as demais. Outra coisa também, ali em Pérgamo havia a maior escola de medicina, ou seja, eles formavam muitos médicos. Só que nessa formação de médicos, né, desse estudo da medicina, ele era como é que eu vou dizer? Alguns rituais místicos faziam parte desses estudos da medicina. E o povo em Pérgamo adorava a Zeus, adorava ao imperador, que é o primeiro lugar onde construíram um templo para o imperador, porque naquele povo naquela época, o que eles faziam? O imperador morria, eles adoravam ao imperador. Só que em Pérgamo, meu irmão, você está aqui comigo? Só que em Pérgamo, foi o primeiro lugar onde eles construíram um templo para o imperador vivo. E começaram a adorar esse imperador ainda em vida. E também começaram a adorar o Deus da serpente. Porque eles entendiam que esse Deus, essa serpente, tinha dons de cura, curavam as pessoas. Por isso você já viu no jaleco do médico o símbolo que tem uma serpente ali naquele símbolo da medicina. Porque eles misturavam o estudo da medicina com o mito de que essa serpente curava. Então, por isso que o símbolo da medicina vem acompanhado aí dessa serpente, acho que uma espada virada para baixo. Então, o povo em Pérgamo, a cidade era uma cidade idólatra, que adorava o imperador, adorava esse deus serpente e adorava a Zeus. Vamos lá. Aí Jesus começa então a falar o que ele deseja para os crentes ali reunidos em Pérgamo. Primeiro, no versículo 13 aí, parte A, vão acompanhando comigo o texto, ele diz o seguinte: eu conheço o lugar onde você vive, a cidade onde está o trono de Satanás. Por que Jesus faz essa afirmação? De que o povo cristão, a igreja deles estava situada no lugar onde estava o trono de Satanás. Muitos acham que era por conta do templo ao imperador, do templo a Zeus, adoração, os lugares onde eles apresentavam os seus ritos, a sua adoração a outros deuses.
né, ao templo a Zeus, o templo ao imperador, o templo ao deus da medicina, o deus da cura, o deus da serpente. Só que, igual eu falei para vocês, como eles adoravam esses três que eles adoravam eram uma afronta à Trindade. Nós temos a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando eles adoravam a Zeus, eles comparavam Zeus como Pai. E quando eles adoravam ao imperador, eles diziam que o imperador era filho de Zeus, aí eles estavam fazendo uma alusão aí ao filho. E quando eles adoravam a serpente, que tinha dons de cura, que curavam as pessoas, era uma afronta ao Espírito Santo. Mas Jesus virá para essa igreja e falar assim: eu sei o lugar em que vocês estão inseridos, e esse lugar onde vocês se reúnem é o templo de Satanás. Não foi unicamente por conta desses templos de adoração. E nós somos muito apegados ao material. Nós somos muito apegados desde essas épocas. Por quê? Há muitos crentes que falam assim: não vou passar em frente àquele templo Buda ali, do Buda não, porque eu acho que pode vir algum espírito ruim para mim. Lembra da época que não podia usar nada da Disney? Que levava para a igreja, para a fogueira santa, para queimar tudo, porque era tudo do capeta? Nós somos apegados a essas coisas materiais, ao templo, a coisas, porque há o misticismo no nosso meio. Só que Jesus, quando vira para essas pessoas e fala assim: o templo de Satanás, o altar de Satanás está nesse lugar onde vocês estão inseridos, ele estava querendo dizer o seguinte nesse contexto: de que o problema todo não é tanto esses templos. O problema é que o altar de Satanás está na mente das pessoas, e Satanás já tinha conquistado a mente de todos eles, e já tinha feito um estrago na mente daquelas pessoas reunidas ali em Pérgamo. Porque Satanás ele vai mudando de estratégia com o passar do tempo. A gente diz assim: aquela cidade tem aquele templo a Buda, por isso que aquela cidade não vai para frente, aquela cidade é amaldiçoada. Mas Satanás não está mais influenciando pessoas, ele está governando o sistema. Quando a gente vira e fala assim: não, o problema do Brasil é Brasília, Planalto. Não, o problema do Brasil é o Principado da corrupção que para aqui nesse lugar. A gente fica pegado a lugares, a templos e a coisas. Lembra que nós falamos semana passada? Que quando Satanás não consegue influenciar no externo, ele vem para dentro? E exatamente é esse o contexto de Pérgamo. Satanás já estava governando o sistema. A mente das pessoas já estavam todas ligadas a Satanás. E aí por isso Jesus fala: o lugar que vocês estão estabelecendo, estão estabelecidos aí, Satanás está governando. O problema lá fora não são os templos, os lugares onde eles fazem os trabalhos deles lá. Não, o problema são pessoas. As potestades que estão usando essas pessoas. Está aqui comigo, irmão? Este é o trono de Satanás. A mentalidade não é uma instituição, não é uma pessoa. É a mentalidade, você vai entender por isso. Aí, onde a gente vai chegar? Aí, parte B do versículo 13. Vem aí comigo. Aí ele fala sobre isso, sobre esse lugar, esse templo, e diz assim: ainda assim, você permanece leal ao meu nome. Se recusou a negar a sua fé em mim, até mesmo quando Antipas, a minha testemunha fiel, foi morto onde vocês vivem, o lugar de habitação de Satanás. Ótimo, vamos lá. Então, alguns de vocês estão estabelecidos no lugar onde é o trono de Satanás, a mente das pessoas já está dominada pelo diabo, mas alguns de vocês ainda não se contaminaram, vocês estão sendo perseguidos e não estão negando a fé de vocês. E aí no texto ele dá um exemplo de Antipas. Antipas foi um pastor dessa igreja que foi perseguido para poder adorar o imperador, ele não adorou o imperador. Aí o que fizeram? Colocaram ele dentro de um bezerro de ouro, colocaram água, óleo e ferveram ele. Ferveram esse cara, ele morreu para não adorar ao imperador, para não adorar a serpente, não adorar a Zeus. E ele diz: vocês também
estão aqui permanecendo firmes, estão sendo perseguidos, mas não estão negando a sua fé. Aí a gente pode, meu irmão, muitos aqui com certeza já aborreceram algum parente por ter se tornado cristão. Muitos aqui já perderam amigos por terem se tornado cristãos. Muitos aqui, acho que para nós não é tão difícil a gente perder algumas coisas hoje, lógico, né? Não estou falando do tipo de perseguição que tinha lá, mas vamos analisar o nosso contexto hoje. Para nós é muito simples não negar, não, eu sou cristão e pronto, acabou. Sabe por quê, meu irmão? Porque talvez não seja tão difícil nós passarmos por algum tipo de perseguição, passarmos por algum tipo de afronta por conta do cristianismo, e nós vamos permanecer firmes ali sem negar. Mas sabe o que é mais difícil? Baseado nesse contexto, é negarmos a nós mesmos todos os dias. Negarmos a Jesus no momento de conflito com alguém, a gente tira de letra. Mas negar a nós mesmos para viver aquilo que Deus tem para nós é muito mais complicado em nosso contexto hoje. E por conta dessa mentalidade que Satanás está trabalhando na vida das pessoas. É maravilhoso ter a liberdade que nós temos aqui no Brasil de pregar o Evangelho. Com certeza alguns aqui já perderam emprego por conta da fé, perderam amigos por conta da fé, perderam contato com familiares. Mas o maior desafio não é morrer por pedirem para você negar a sua fé em uma perseguição, mas o maior desafio é morrer para você mesmo todos os dias. Está aqui comigo? Olha o versículo 14. Contudo, está conseguindo. Contudo, eu tenho contra você algumas queixas. Você tolera em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar. Ele os instigou a comer alimentos oferecidos a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Números vai nos contar essa história. Balaão, profeta de Deus, né? Todos conhecem essa história. Balaque estava em conflito com o povo de Israel. Ele queria acabar com o povo de Israel. O que ele faz? Chama um profeta, porque sabe o que sair da boca desse profeta vai acontecer. Presta atenção. Vai lá dar um dinheirinho para Balaão profetizar, amaldiçoando o povo de Israel. Vai lá, amaldiçoa esse povo, quero acabar com eles. Estou em conflito com ele, quero acabar com eles. Vai lá, Balaão aceita. Ele tenta amaldiçoar e não consegue. Só saem palavras de bênção da boca dele. Balaque vai lá e aumenta a oferta. Não, mais um pouquinho, tenta de novo. Ele vai lá, tenta amaldiçoar o povo de Deus e não consegue. Sabe por quê? Porque aquilo que foi já abençoado por Deus não tem como ser amaldiçoado. Quero te dizer algo aqui nessa noite, meu irmão. A gente está falando que a gente está muito pegado a templos, a gente fica com medo de coisas, de tempo, de passar em frente, com medo de pegar na gente. Macumba não pega em crente, não. Para com esse medo de macumba. Não, porque fizeram um trabalho contra a minha família, o negócio não está andando. Crê em Deus Pai. Meu irmão, nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo abençoado por Deus. E nenhuma palavra contrária contra nós, ela permanece. Nenhuma palavra de maldição contra os filhos de Deus, ela permanece. E pode vir qualquer tipo de profeta querer amaldiçoar, não vai conseguir, porque nós somos o povo de Deus. E fica muito claro, esse cara, Jesus usa esse exemplo desse cara. Mas olha o que acontece, esse cara não consegue. Ele tenta amaldiçoar o povo de Deus e não consegue. Aí qual que é a saída que ele encontra? Vamos fazer o seguinte.
pega as mulheres mais bonitas que você tem, um diálogo de Balaão com Balaque, ela pega as mulheres mais bonitas, coloca essas mulheres perto do acampamento dos soldados de Israel, e já que a gente não consegue amaldiçoar esse povo com palavra, vão fazer com que esse povo, eles mesmos se amaldiçoem. Essa é a estratégia de Satanás contra nós. Entenda de uma vez por todas que não existe uma guerra entre Deus e diabo. Não existe uma guerra entre Deus e o diabo, porque não tem luta, não tem como lutar, sabe por quê? Deus é o Criador, Satanás é criatura, vai lutar contra a sua criatura. Martinho Lutero certa vez escreveu assim: Satanás é um cachorro latindo com uma coleira em seu pescoço e Deus segurando a coleira. Você entendeu isso, meu irmão? Então para de ter medo de macumba. Para de ter medo, meu irmão, onde... eu não vou entrar em tal lugar porque tem um monte de imagem lá. Meu irmão, aonde eu e você colocarmos a planta dos nossos pés está abençoado. Aonde eu e você chegarmos, o ambiente muda. Porque nós somos o povo de Deus. Não tem essa de guerra entre Deus e Satanás não, irmão. É questão de tempo, ele fica só latindo, tentando botar medo, mas é questão de tempo. Ele ser consumido e lançado no lago de fogo que é eterno. Não existe uma guerra entre Deus e diabo. E nós vemos esse texto que eles tentam amaldiçoar, não conseguem, mas a estratégia dele em derrubar o povo agora é dentro. Vamos infiltrar lá. Vamos colocar pessoas, as mulheres mais bonitas perto do acampamento deles. Sabe por quê? O que acontece? A palavra de ordem era que eles não poderiam se misturar, não poderiam casar com outros povos, porque quando você casava com pessoas de outros povos, você está adorando aos deuses da pessoa que você está se relacionando. Então o que acontece? A estratégia não consiga amaldiçoar, porque tudo que eu lanço, qualquer palavra contrária que eu lanço contra eles não pega, não dá, tem alguma coisa protegendo eles. Posso tentar fazer macumba, qualquer tipo de trabalho, não vai pegar. Então o que eu vou fazer? Eu vou me filtrar lá dentro. Vou fazer com que eles mesmos se amaldiçoem, que eles mesmos com as atitudes deles, se percam, se misturem e comecem a adorar os outros deuses. E aí acontece um monte de coisa. A estratégia de Satanás, antigamente, era tirar eu e você da igreja, nos desanimar, fazer a gente ir para o mundo, adorar outros deuses e fazer um monte de besteira. Mas a estratégia dele hoje não é a mesma. Sabe qual é a estratégia dele? Você pode ir no culto domingo, mas segunda-feira adore a Mamon. Pode ir no culto, nas células, participa de tudo, mas durante a semana, é isso que Jesus está falando, vocês estão fazendo exatamente como Balaão ensinou. Pode frequentar os cultos, participa de tudo, mas durante a semana, continue dependendo emocionalmente do seu cônjuge, da sua namorada, do seu namorado. Continue idolatrando a sua namorada, continue fazendo tudo de errado, porque não tem problema, você pode adorar a Deus, adora a Deus no domingo, mas adora outros deuses durante a semana também. É isso que Satanás está plantando no nosso meio, e esse era o contexto da igreja de Pérgamo. Durante os cultos, bonito, o povo adorava. Mas durante a semana eles adoravam outros deuses. Se rendiam à serpente, se rendiam a Zeus, se rendiam ao imperador. Será que esse é o meu e o seu contexto, meu irmão? Será que esse é o nosso contexto? Você pode ir ao culto domingo, mas adore outros deuses durante a semana. E como que nós vamos combater, meu irmão, essa estratégia de Satanás? Como? Ao analisar as cartas, nós vamos ver que no início delas, Jesus se apresenta de maneiras diferentes às igrejas. Olha a forma que ele se apresenta à igreja de Pérgamo. Olha só a Bíblia aí. Versículo 12. Esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos dois lados. Esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada de dois gumes. Para cada igreja ele se revela de um jeito, de acordo com a necessidade daquela igreja. As Sagradas Escrituras vão nos falar que a espada a qual ele se apresenta aqui é isso aqui.
é a palavra. Ele se apresenta como a palavra, a espada é a palavra de Deus. Ele diz o seguinte: vocês estão precisando da palavra. E essa espada de dois gumes, meu irmão, é tão impressionante que ele se apresenta dessa forma, que é algo que eles precisavam, porque essa espada de dois gumes, ela consegue te ferir e te curar ao mesmo tempo. Essa espada é a palavra, ela vem nos machuca, ela vem nos fere, mas ela vem depois com cura, libertação e transformação, porque essa palavra tem esse poder, o poder de fazer isso. Agostinho de Hipona, certa vez ele escreveu: eu quero colocar isso numa camisa e vestir. Ele escreveu assim: feriste-me com tua palavra e te amei. Meu irmão, ele vem com a palavra, nos fere, nos machuca, nos exorta, vai lá e mexe em tudo que precisa ser mexido, e essa mesma palavra vem com cura, transformação e libertação. A palavra vai dizer que essa palavra ela tem o poder de separar espírito e alma, essa espada tem poder para mostrar para mim e para você o que é coisa das minhas emoções e o que é coisa do Espírito Santo. Olha o poder que essa palavra tem. E meu irmão, quando ele fala da espada, a espada é a palavra, a espada penetra. A gente tem que falar disso, sabe por quê? Porque hoje em dia as pessoas falam que não existe uma verdade absoluta. As pessoas estão relativizando tudo, inclusive dentro da igreja. Mas eu quero te dizer, meu querido, que existe sim uma verdade absoluta, e essa verdade é a palavra de Deus, é a sã doutrina. E nós precisamos viver o que essa espada poderosa nos manda viver. A espada mandou, está lá? Vou viver. Não está lá? Não vou fazer. É simples assim. No mundo relativo, tudo é relativo. Faz, não tem problema nenhum. E ele se apresenta e dessa forma que nós vamos conseguir. Aí, olha o versículo 15 aí, meu irmão. Vamos continuar. Ele continua. De igual modo, há entre vocês alguns que seguem o ensino dos nicolaítas. Então, adoração a outros deuses, rolava solto. Doutrina de Balaão, ou seja, eles estavam infiltrando no meio da igreja, mudando a mente das pessoas, e eles mesmos se amaldiçoavam com as suas próprias ações, já que eles não conseguiam amaldiçoar o povo com palavras, qualquer tipo de trabalho. Então sai daqui nessa noite sem o seu medo de macumba, de feitiçaria, de olho gordo, que isso não pega em nós, amém, meu irmão? Esquece isso, pelo amor de Deus. Ele fala que eles também estavam se rendendo aos ensinos dos nicolaítas. Nicolau foi um cara cristão, que se rendeu ao Senhor, e ele amava muito uma mulher, só que não era a mulher dele, a esposa dele. Só que ele amava muito Deus, mas ele amava muito essa mulher, não queria largar dessa mulher. O que ele faz? Cria uma doutrina. Ele começa a espalhar o seguinte: já que existe a graça, Deus nos ama, Deus nos perdoa, então nós temos que pecar muito para fazer jus à graça. Vou me render a essa mulher, vou adorar a Deus, mas se eu estou tendo esse relacionamento extraconjugal, é o fundo do poço, é um pecado? É, mas esse meu relacionamento vai fazer jus à graça. Deus não é perdão, então Ele vai me perdoar. Então quanto mais você peca, mais perdão você tem. Quanto mais você peca, mais graça você tem. E você acredita, meu irmão, que existem pessoas hoje que pensam dessa forma? Essa igreja estava sendo tão influenciada que eles estavam pensando dessa forma. A graça me basta. Estou pecando? Não, mas
Então, na era da lei, acabou. Era da graça. Isso nós chamamos de graça barata, banalização da graça. Pode ser que eu e você, nós estamos aqui, temos 30, 40 anos de crente, mas ainda não entendemos a graça. Quer entender a graça? Vai comigo lá em Tito. Volta um pouquinho aí. Depois de Timóteo, antes de Filemão. Para combatermos esses falsos ensinamentos, nós precisamos entender o que é a graça. Tito capítulo 2, versículo 11, vai nos dizer assim: pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Primeira coisa, o que a graça nos traz? Ótimo. Então, está entendida a primeira parte. Então, nós somos salvos através da graça, mediante a fé em Jesus. Então, para entendermos a graça, o primeiro ponto que ela nos traz, a graça entrou na minha e na sua vida, ela nos traz salvação. Olha o versículo 12, que vai continuar dizendo assim: somos instruídos pela graça a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. Então, quando a graça de Deus entra na minha e na sua vida, mediante a fé, ela traz salvação e ela traz santificação. Se você e eu, nós afirmamos que a graça de Deus, nós estamos na graça de Deus, nós somos salvos, essa salvação tem que vir acompanhada de santificação, mudança de hábito. Agora, se eu viro e falo, meu irmão, não tem possibilidade, não tem como entrar a graça e só salvar. Não. O texto está dizendo, a graça entrou, ela veio com salvação. E aí o texto vai dizer que nós precisamos andar nesse mundo perverso com santificação, justiça. Você está aqui comigo, meu irmão? Nós só iremos combater esses falsos ensinamentos de pecar à vontade se nós entendermos a graça. A graça não me permite viver uma vida de pecado. A graça me perdoa. A graça me perdoa dos pecados do passado e me perdoa dos pecados do futuro. Mas isso não me dá liberdade para viver a vida do jeito que eu acho que eu posso viver. Não me dá liberdade para seguir as doutrinas dos nicolaítas, de que quanto mais eu peco, mais perdão eu tenho. Quanto mais eu peco, mais da graça de Deus eu tenho. Isso não existe. Nós vamos combater esses falsos ensinamentos que estão entrando dentro das nossas igrejas, se nós entendermos quem é esse Deus é a espada de dois gumes que penetra, machuca, transforma e cura. Ele tem o poder de fazer isso ao mesmo tempo, e também quando entendermos a graça. Será que nós estamos como a igreja de Pérgamo, casados com o mundo? Casados com todos esses ensinamentos que Satanás tem colocado no nosso meio? Será que nós adoramos a Ele aqui no domingo bonitinho, choramos, é muito legal, é muito bom estar aqui, mas será que durante a semana nós estamos construindo altares dentro do nosso coração, nós estamos idolatrando pessoas? Há pessoas que idolatram namorados e namoradas e cônjuges, são tão dependentes emocionais um do outro que colocam a pessoa acima de Deus, que não mede as consequências para poder estar perto daquela pessoa. Isso é idolatria. Idolatria ao dinheiro, idolatria a trabalho. Que tipo de espiritualidade nós estamos vivendo? Só quero te dizer algo, meu irmão. Existe uma recompensa para aqueles que se arrependerem.
É tão lindo nessas cartas que ele vem, dá um diagnóstico, faz as críticas, mas ele vem com uma recompensa para aqueles que se arrependerem. Ele chama esse povo ao arrependimento. E ele promete aqui duas coisas. Vamos lá para a gente fechar? Versículo 17, parte A. Ele diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Ao vitorioso, eu darei do maná escondido. Maná te lembra Egito, povo de Israel, no deserto. E o que acontece? Deus ele providenciava o maná todos os dias para o povo. Só que para caminharmos com Deus, nos relacionarmos com Deus, envolve confiança. Tá bom, meu irmão? E algumas pessoas não confiavam em Deus e começaram a estocar o maná. O que acontecia? Estragava, apodrecia tudo. Todos os dias Deus vinha lá e providenciava o maná para aquelas pessoas. Maná escondido. Que maná é esse? O pão vivo que desceu do céu. O próprio Jesus. Ele diz no texto: vocês que se arrependerem, eu vou dar para vocês o maná escondido, ou seja, o povo só está praticando esse tipo de coisa, só está se rendendo às influências de Satanás porque eles estão com fome. Porque pecado é uma questão de fome. Porque eu estou com uma ânsia aqui dentro, eu preciso preencher algo aqui. Está um turbilhão, está um monte de problema, eu preciso preencher minha carência. E aí eu começo a praticar coisas erradas. Fome. Mas ele diz o seguinte: se vocês se arrependerem, eu vou dar um maná escondido para vocês, vocês vão comer certo. Vocês vão comer o pão de verdade que vai alimentar todas as suas carências, vai te suprir todas as suas necessidades. Se vocês se arrependerem, vocês vão comer do pão vivo que desceu do céu, e vocês não terão falta de nada. Falta de nada. Isso que eu estou pregando para vocês hoje é um maná de Deus para alimentar vocês. Mas só quero te dizer algo, meu irmão. Esse maná aqui que eu estou tentando alimentar vocês aqui hoje, tentando não, porque isso aqui é alimento independente de mim, é para hoje. Só serve para hoje. Chega desse negócio: eu vou na igreja no domingo para me alimentar para a semana. Aí no domingo que vem eu volto para me alimentar de novo. Não, meu irmão. Maná na Bíblia é para o dia. Você quer se alimentar amanhã? Amanhã não vai ter culto. Mas você tem a espada de 2 gumes na sua casa. E amanhã Ele vai providenciar para você o maná, a palavra, para te ferir e te transformar à imagem dEle. Se nós nos arrependermos do nosso pecado, Ele vai providenciar o pão vivo que desceu do céu, e esse pão preenche o vazio do meu e do seu coração, preenche o vazio da nossa alma, que procuramos em tantos outros lugares preencher esse vazio, e Ele está dizendo: eu vou dar o pão para você, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E não é só isso que Ele promete. Aqueles que se arrependerem de terem sido influenciados por Satanás. Ele diz que vai dar uma pedra branca com um nome, um novo nome que ninguém conhece, somente aquele que recebe. Talvez o seu nome até aqui era imoralidade sexual, e Ele vai, se você se arrepender, Ele vai trocar o seu nome para santidade. Jacó trapaceiro virou Israel.
Talvez o seu nome até aqui, porque você foi envolvido pelas doutrinas dos nicolaítas, de Balaão, o seu nome até aqui era mentira. Se você se arrepender, Ele vai transformar o seu nome agora em verdade. Talvez o seu nome até aqui era inveja. Você vivia morrendo de inveja de tudo. Mas se houver arrependimento, Ele muda o seu nome para plena satisfação em Deus, em tudo aquilo que Ele tem te dado. Se houver arrependimento, nós não teremos mais fome de comer o alimento que Satanás nos oferece, porque ele tem o maná escondido todos os dias para nos alimentar e suprir todas as nossas carências. E Ele vai te dar uma nova identidade, um novo nome. Vai apagar o seu passado. Vai apagar o seu passado de imoralidade sexual, vai apagar o seu passado de mentira, vai mudar o seu nome da época que você fazia tudo aquilo, vai te dar um alimento que vai te suprir e vai te dar uma nova identidade. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É noite de divórcio nessa noite. Nós vamos nos divorciar do mundo. Pérgamo significa casada. Uma igreja que estava casada com o mundo. Talvez você está aqui nessa noite, talvez você tenha um vínculo com o mundo ainda. Está pecando para receber mais perdão. Ou talvez você está aqui já que Satanás não conseguiu te amaldiçoar, jogando coisas em cima de você, ele fez com que você mesmo, com as suas ações, se amaldiçoasse. Mas o Senhor te chama nessa noite ao arrependimento, porque Ele tem um novo nome para você, e Ele tem um pão para te alimentar. Meu querido, nós precisamos construir a nossa espiritualidade em Deus. Nós precisamos parar de construir nosso relacionamento baseado nas coisas do mundo. Porque se nós construirmos o nosso relacionamento com Deus na palavra, na espada, nós estaremos fundamentados e nós não seremos abalados. Pode vir Satanás tentar nos influenciar de alguma forma, mas nós não seremos abalados. Porque nós estamos fundamentados na palavra. Você está aqui comigo? Você entendeu? Vamos ficar de pé? Eu quero convidar você, meu irmão, se você quiser fechar os seus olhos onde você está e começar a apresentar o seu coração para Ele. Não sei se você até aqui estava na mesma situação que a igreja de Pérgamo, casada com o mundo, domingo adorando a Deus, mas durante a semana adorando a outros deuses. Eu não estou falando de outros deuses, deuses de barro, os deuses do catolicismo romano. Estou falando de você mesmo. Eu estou falando de pessoas. Eu estou falando de mamon. Eu estou falando de sexo. Porque há pessoas que idolatram sexo, há pessoas que idolatram pessoas, há pessoas que idolatram o trabalho, há pessoas que idolatram dinheiro. Não sei que tipo de ídolo você tem construído. Mas Ele te chama, nos chama eu e você, todos nós, ao arrependimento, porque Ele tem um novo nome para nós. Está com fome? Está com vontade? Está cheio de vontade, um turbilhão de vontades aí dentro de você? Coma de mim, coma o pão vivo que desceu do céu. Venha, eu tenho, se assente à mesa, eu tenho o pão que vai suprir todas as suas necessidades, todas as suas faltas. Para de querer comer aquilo que Satanás tem te oferecido. Para de querer comer aquilo que o mundo tem te oferecido. Eu tenho maná escondido para você. Quero convidar você, enquanto nós cantamos essa canção,
enquanto nós cantamos essa canção, eu gostaria que você analisasse seu coração. Analisasse como que você está, como você chegou, que nível você chegou, que ponto você chegou. E fala: Senhor, eu quero construir a minha vida no Senhor, eu não quero mais construir a minha vida nos meus ídolos, eu quero construir a minha vida no Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso. Amém, meu irmão? Você pode começar aí no seu lugar. Começa a orar no seu lugar, analisar seu coração. Analisar tudo aquilo que você passou até aqui. E peça: Senhor, muda a minha história. Eu quero construir uma nova história com o Senhor, minha vida no Senhor. Adore a Ele. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Oh, eu sou Teu. Você pode dizer isso? Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Vamos dizer juntos: digno. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Vamos dizer juntos: Tu és santo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Santo, vamos dizer juntos: Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Sim, Senhor, nós queremos construir a nossa vida no Senhor, Pai. Nós queremos construir a nossa vida em Ti, na espada mais penetrante de 2 gumes. Nós queremos, ó Deus, construir e fundamentar a nossa espiritualidade no Senhor.
Pai, perdoa-nos por termos procurado em tantos outros lugares. Perdoa-nos, ó Deus, por termos procurado suprir as nossas carências, suprir a nossa fome em tantos outros lugares. Mas nessa noite nós queremos te dizer, Senhor, que nós vamos construir a nossa vida em Ti. Tu és o nosso fundamento, Tu és o nosso fundamento. Adeus aos ídolos, adeus aos outros deuses. Nós adoramos somente ao Senhor, e nós construiremos a nossa espiritualidade, o nosso relacionamento em Ti, porque Tu és o nosso fundamento. Vamos dizer juntos, vamos lá. Eu vou construir minha... Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração. Tua amor que faz mudar o mundo. Santo, Tua amor que faz mudar o mundo. Altares estão sendo quebrados nessa noite. Altares estão sendo quebrados, ídolos. O meu e o seu coração é uma fábrica de ídolos, meu irmão. Nosso coração é uma fábrica de ídolos. E altares estão sendo quebrados nessa noite. Altares do dinheiro, altares da imoralidade sexual, altares da mentira, altares do orgulho, altares da soberba.
Altares do adultério, altares estão sendo quebrados nessa noite. Altares estão sendo quebrados nessa noite. Perdoa-nos nessa noite, Pai, como igreja. Nós nos arrependemos nessa noite, Pai. Perdoa-nos, ó Deus, por procurarmos matar, porque nós procuramos matar a nossa fome, nos nossos desejos. Satanás tem colocado comidas oferecidas na porta do nosso acampamento, já que ele não consegue nos atingir com palavras ou qualquer outra coisa, maldições, porque nós estamos protegidos pelo Senhor, mas nós temos às vezes nos alimentado dessas comidas que Ele tem nos oferecido, Pai. E nessa noite eu te peço perdão, Senhor. Nós como igreja nos arrependemos nessa noite. Nós queremos ouvir o que o Espírito está dizendo para a igreja. Nós não queremos ser como Pérgamo. Nós queremos, ó Deus, conseguir negar a nós mesmos todos os dias. Nós queremos, ó Pai, nessa noite nós renunciamos todas as doutrinas de Balaão e dos Nicolaítas. Nós rejeitamos nessa noite, nós não queremos mais. Todos esses alimentos oferecidos não matam a nossa fome, não matam a nossa fome. Nós entendemos hoje, de uma vez por todas, que todos esses alimentos não matam a nossa fome, não suprem a nossa carência. E como igreja nessa noite nós nos arrependemos e dizemos: Pai, eu quero o pão vivo que desceu do céu. Nós queremos o maná escondido, Pai. Nós queremos o maná escondido. Nos dá o maná escondido. E muda a nossa sorte, muda o nosso nome, muda a nossa identidade, para andarmos segundo o seu propósito. Com seus olhos fechados, meu irmão, eu gostaria de saber se há alguém aqui nessa noite que deseja se entregar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Talvez você está aqui e deseja entregar a sua vida para Ele, reconhecendo como seu único e suficiente Salvador. Talvez você está aqui, está longe dos caminhos do Senhor, se afastou por algum motivo, em algum momento, mas deseja voltar para os braços do Pai, para os caminhos do Senhor. Eu gostaria de orar por você. Eu gostaria que você fizesse assim com a sua mão, levantasse a sua mão. Eu gostaria de orar por você nessa noite. Se você está longe dos caminhos do Senhor e deseja voltar, ou se talvez você quer entregar a sua vida para Ele, reconhecendo como seu único e suficiente Salvador, levante a sua mão mais alto que você puder, que eu quero orar por você aqui nessa noite. Amém, meu irmão. Amém, meu irmão. Se houver mais alguém, faça assim com a sua mão. Eu quero orar por você nessa noite. Amém. Nós temos mais uma mão levantada. Eu gostaria que vocês que levantaram as suas mãos, eu gostaria de orar por você sem constrangimento. Vem aqui. Vem aqui. A igreja toda está de olho fechado. Você que deseja entregar a sua vida para Jesus, reconhecendo como seu único e suficiente Salvador, ou deseja voltar para os caminhos desse Deus, eu quero orar por vocês. Amém. Liga para mim o outro microfone, por favor. Estenda suas mãos para cá, meus irmãos. Senhor, aqui estão os seus filhos que tomaram uma decisão nessa noite. Pai, não sabemos a trajetória deles até aqui, não sabemos o que aconteceu até aqui, mas nesse momento nós como igreja, nós queremos pedir a Tua bênção sobre eles, Pai. Pedimos para que essa espada de 2 gumes penetre no coração de cada um deles. Que essa espada venha a penetrar, convencendo os Teus filhos de que eles precisam do Senhor. Que essa espada venha a penetrar,
mostrando a verdade, mas que essa espada também, ao penetrar, ela venha trazer cura e restauração para os teus filhos. Porque só essa espada tem esse poder de penetrar e de curar. Nessa hora, Senhor, eu oro para que o maná escondido venha a ser revelado para eles. Para que esse pão vivo que desceu do céu, o próprio Jesus, venha se revelar a cada um deles e eles possam ter a vida deles transformadas, porque todas as pessoas que têm um encontro com Jesus não permanecem da mesma forma. E a minha oração nessa noite é para que eles possam ter um verdadeiro encontro contigo, Pai. Dê também, Senhor, um novo nome. Dê uma nova identidade, apaga o passado, muda a história. Perdoa os pecados, coloque pessoas de bem, conexões divinas no caminho dos meus irmãos, para ajudá-los nessa caminhada cristã. Cuida das emoções dos teus filhos. Traga cura para as feridas da alma. Traga cura, Senhor, para os complexos de rejeição. Traga cura, Senhor, para a baixa autoestima. Traga cura para as emoções, e que eles entendam de uma vez por todas nessa noite que eles são filhos preciosos do Senhor. Cura, restaura, muda a vida deles, Pai. Nós, como irmãos e igreja, nós queremos abençoar a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Meus queridos, eu queria que vocês olhassem para mim. Não sei a trajetória de vocês, não sei que ponto o Senhor falou com o coração de vocês, mas nós estamos felizes demais por vocês estarem aqui. Não sei se vocês passaram em algum momento por alguma igreja evangélica, se houve alguma decepção com alguma igreja evangélica, se algo aconteceu. Mas se algo aconteceu, nós, como igreja do Senhor instituída aqui nesse lugar, nós queremos pedir perdão para vocês. Se em algum momento alguma instituição religiosa magoou vocês, se em algum momento alguma instituição religiosa feriu vocês, ou não tenha dado algum bom exemplo para vocês. Nós não somos uma igreja perfeita, mas nós estamos tentando viver o verdadeiro significado que é ser igreja. E vocês não têm noção do quanto nosso coração sente de alegria por vocês estarem aqui. Não há diferença nenhuma de vocês para nenhum de nós aqui. Todos nós somos iguais diante do Senhor. Todos nós aqui somos pecadores. Eu talvez seja o maior de todos. Mas o que nos une aqui é a graça de Deus. Vocês são nossos irmãos. Nós estamos alegres por vocês estarem aqui. Queremos tentar ser igreja junto com vocês, se vocês nos permitirem. E eu queria que vocês dessem uma olhadinha. Olha para trás essa galera aqui, ó. Vou dar uma olhadinha. Olha esse pessoal. Nós estamos felizes por vocês estarem aqui. Sejam bem-vindos. Nós queremos pegar o seu telefone, o seu nome, um minutinho. Você pode celebrar o Senhor aí, crente? Aleluia. Louvado seja Deus. Semana que vem tem mais uma igreja para a gente destrinchar. Está sendo abençoado, meu irmão? Amanhã tem um outro maná escondido para você, no seu quarto, na sua casa. Abra esse livro e coma desse maná escondido que Ele tem para você. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos vocês, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Vá viver a melhor semana da sua vida, em nome de Jesus.